A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Hoje mais, segunda-feira, mais um vídeo aqui. Antes da nós começarmos o vídeo, já vai deixando o seu like, deixando o seu gostei. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe e espalhe para mais pessoas, para que o canal possa crescer e atingir cada vez mais vidas e assim possamos pregar o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Já como de costume, obrigado. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continue acompanhando aqui o canal, continuem aqui comentando, nos seguindo, deixando o seu like, porque para nós é muito gratificante estar de segunda a sexta aqui trazendo um vídeo aqui de ensinamento cristão, de palavra missionária, a palavra que edifica, a palavra do Evangelho. Amém? Vocês vão escutar o fundo aí, vai passar um trem aí, ó, Sempre eu falo para vocês, eu moro bem próximo da ferrovia, o trem, para quem não conhece aqui é uma vila ferroviária. Então vamos lá. Nós vamos aqui na segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1. Vamos ler? Vamos lá. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graças e paz a vós da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui é uma saudação, De quem? Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Por que eu já estou adiantando isso aqui? Vamos lá. Em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai e Filho. Graça e paz. Paz santificadora, a paz que tem que reinar entre os irmãos, entre a igreja, e nos cristãos, logicamente, A voz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor, Jesus Cristo, tudo isso tomado e possível pela cruz. Então vamos lá, agora nós vamos pregar aqui, tá? Essa é só uma introduçãozinha, rapidinho, pra gente ler todo ele. Ler até o 6. Aí vamos pro 3. Sempre devemos, irmão, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis, se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. É isso aí. Até aqui, vamos lá. Se a gente conseguir avançar um pouquinho mais, a gente vai, mas até aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos pelo 3, tá? O primeiro e o segundo é uma saudação. Então nós já explicamos no comecinho. Amém? Agora nós vamos aqui pro terceiro. Nós sempre devemos, irmãos, quem? Os irmãos em Cristo, dar graças a Deus por vós. Paulo está falando, nós damos graças a Deus por vós. Por quê? Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Então, a fé do cristão, aqui nós vamos falar de crescimento espiritual, viu, gente? Nesse trecho aqui, tá? Então é o seguinte, a fé do cristão, ela já começa a crescer sendo justo,
E é à medida que a palavra de Deus é aplicada. Então, à medida do que o evangelho vai sendo aplicado, as pessoas, os irmãos vão permanecendo na igreja. Os irmãos vão ouvindo a palavra. A palavra do Senhor diz que é de ouvir e ouvir a palavra que nós crescemos. Então tá aqui. Então, porque a vossa fé cresce muitíssimo, de ouvir a palavra. Então a fé deles aqui estavam crescendo. A da igreja de Tessalonicenses estava crescendo. Por quê? Primeiramente por justo. Como é justo, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muito. Então é o seguinte, é justo dizer para vocês estão crescendo muito porque vocês estão sendo justos e a sua fé está crescendo através do quê? De ouvir a palavra. Amém? Um evangelho correto. Um evangelho onde ensina, onde educa, onde há transformação, há arrependimento primeiro e há transformação de vida depois. Entenderam? Então, por isso que a gente sempre bate nessa tecla. O evangelho tem que ser pregado do quê? De maneira verdadeira. De que maneira? Onde comece o arrependimento e depois o conserto. Entenderam? Eu me arrependo. Então eu aceito Jesus. Aí eu começo a consertar a minha vida. E é um processo. Esse processo é difícil. Dependendo da situação de cada cristão, é um processo difícil. Muito difícil. Mas perseverando na fé. Então, como que essa fé vai crescer? Através da pregação do evangelho. Né? A pessoa ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Vamos para frente. E a caridade. Caridade é o quê? O amor. O amor é de vocês. Paulo está falando aqui, Fico feliz aqui e dou graças por vós, a Deus por vós, por quê? Porque suas fés estão crescendo muito, 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 estão ouvindo a palavra e aprendendo. E pelo quê? E a caridade, e o amor de vocês, entendeu? Então cada cristão tem que ter amor, gente, amor universal, amor ágape, um amor onde abrange a todos, amamos a todos. Mas vamos para frente que nós vamos entender isso aí. De cada um de nós... E a caridade, o amor, de cada um, de todos, vós aumenta uns para com os outros. Então a palavra do Senhor diz assim, que a gente primeiro tem que estar bem com as pessoas da igreja, com os que professam a mesma fé que a gente. Então a gente estando bem dentro da igreja, do corpo da igreja ali, né? Pode ser, Gente, eu costumo dizer igreja, ali a igreja é o espaço físico ali que está ali, tá? Então tem comunhão entre as pessoas. Se há comunhão nisso daí, entendeu? Então aqui uma caridade, um amor que entra. Então todos eles se ajudam mutuamente. Esse amor é de ajuda, esse amor é de ali, todo mundo está unido no mesmo propósito. Que nós amemos uns aos outros. É o primeiro propósito ali, né? Tem que estar, para a igreja ficar firme, tem que amar uns aos outros. Começa pelo povo da igreja, da família, igreja, e assim vai. Vamos para o 4. Estão entendendo aí? É isso aí. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, aqui é o seguinte. Para que vocês vão tentar entender isso aqui. Aqui vai falar o seguinte, de que eles tinham aprendido pouca coisa ainda, estavam sendo levados e conduzidos pelo evangelho, estavam prosperando, para onde você vê na palavra aqui, em amor, crescendo no evangelho, de ouvir a palavra, estavam pregando também bem. Então é o seguinte, eles estavam aqui, e aqui a glória de Deus nas igrejas. O quê? O que é a glória de Deus nas igrejas? Que a igreja está prosperando, está adiantando, está indo bem, entendeu? Por causa do quê? Aí vamos explicar agora. Por causa da vossa paciência, que tem que ter muita paciência. Nós já falamos sobre isso aqui. Tudo isso que nós estamos falando nesse trecho aqui, gente, é sobre crescimento espiritual, tá? Paciência e fé. Então não pode faltar essas coisas ao cristão. Em todas as vossas perseguições, aflições que suportais. Então, paciência
e fé, porque vai vir as perseguições. Paulo está dizendo aqui, nós sabemos das perseguições que vocês estão sofrendo em Tessalonicense, aqui o povo tessalonicense, a igreja. Então nós sabemos da perseguição. Então nós ficamos gratos, ficamos felizes de saber que vocês estão suportando tudo isso com muita paciência e fé. É o que o cristão tem que ter, senão não suporta mesmo não. Prova clara do justo juízo de Deus. Prova clara é o seguinte, que o final, o juízo, né, esse nos conforta. Então o cristão ele sofre tudo com paciência e fé, sabendo o quê? Que haverá um julgamento final, que haverá um juízo final, e que ele não precisa cobrar as coisas, as desavenças, as perseguições aqui que você tem com as pessoas na terra. Ele tem que ir para onde? Pensar o quê? O foco é o quê? O foco é a salvação. O foco é o quê? É ganhar o céu. O céu é ganhado à força, não é de qualquer jeito. É pela porta estreita, não pela porta larga. Então, de maneira que nós sabemos que nós passamos as perseguições, mas que haverá um juízo final. E nós seremos julgados segundo as nossas obras, nosso crer, as nossas obras, a nossa fé, que de fé em fé é até o final. Entenderam? É bem, né? Bem legal isso. Muito bom a palavra do Senhor, né? Para que sejais havidos por dignos do reino de Deus. Então, nós estamos falando do juízo. Por quê? Para que vocês sejam dignos do reino de Deus. Pelo qual também padeceis. Padecemos na terra por quê? Com o propósito de reino, para que a volta de Jesus se cumpra, que é o próximo episódio da Bíblia. Eu costumo dizer que nós estamos nas dores, começando a sentir as dores de parto. Então, quer dizer, a igreja hoje em dia, os cristãos hoje sentem essas dores, né? É o princípio das dores. Entendeu? Então, para suportar isso com paciência e fé, sabendo que haverá um julgamento, que nos consola, que nós moraremos no céu se formos fiel até o final, né? E dignos, seremos dignos do quê? Do reino de céu. Pelo todo esse sofrimento, um dia receberemos o nosso galardão, né? Sofrer pela cruz de Cristo. Amém. É isso aí. Amém. Isso agora nós vamos para o 6. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Não devemos, volta aqui o assunto, não devemos, em nenhum momento, que as pessoas, aqui eu já venho batendo na tecla, para que nós tenhamos um bom crescimento espiritual, aí nós vamos fechar nesses 6. Os irmãos dar graça e tal. Aqui Paulo está dizendo que estava feliz, por quê? Porque eles estavam no quê? Sendo pelo justo, era justo que estava dando para ver, porque eles estavam crescendo na fé, no amor, na caridade, e uns para com os outros. Então, na fé, na caridade, um ajudando o outro. Então, havia uma união aqui, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas. Então, aqui, que mesmo que eles estavam crescendo na fé, que eles ainda tinham pouco ensinamento da doutrina, a igreja estava prosperando, estava indo embora, graças ao povo de Tessalonicenses, os irmãos de lá. Por causa do quê? Por que eles estavam crescendo e prosperando? Por causa da paciência e fé, né? E estavam suportando todas as perseguições. Isso nós já estamos no 4. Prova do claro justo juízo. Sim, que nós sabemos que nosso alvo é ganhar o céu. E o julgamento final ali, onde vai ser julgado, que todos serão julgados. Todos. E nós, né, se estivermos firmes aqui, formos até o final, ganharemos o reino dos céus. Então isso já é um crescimento espiritual. Onde está a fé tem que estar se baseada nisso. Entenderam? Aqui, ó. Pelos havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, Paulo padecia e eles também padecem, né? A perseguição, se de fato é justo diante de Deus, se você está justificado na justiça de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Entendeu? Então aqui é o seguinte, que nós não devemos, agora nós fechamos o assunto, que nós não devemos, certo?
nós devemos defender ainda, por mais que as pessoas venham nos perseguir, e por mais que ainda haja essa perseguição, essa tribulação, para que nós possamos alcançar o reino de Deus, a gente não devemos, como no Antigo, no Velho Testamento, olho por olho e dente por dente, isso acabou. Então a gente não tem que pagar na mesma moeda, entenderam? Bem, aqui está dizendo, ó, isso é o fato justo diante de Deus, que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Não, se as pessoas te atribulam, não dê em paga isso, entendeu? Não façam isso. Deixe na mão do Senhor. Essa é a palavra correta. Ofenderam? Entrega na mão do Senhor. Para que haja o quê? Esse crescimento espiritual. Para haver esse crescimento espiritual. Justo, pela fé, crescer na fé todos os dias, no amor, na caridade, no que? Uns com os outros, né? Dentro da igreja, para que haja união. Por paciência, pela fé. Sabemos que vamos ter perseguições, mas nosso alvo é o céu. E aquele que nos ofende, que nos atribulam, nós não pagamos na mesma moeda. Não. Nós pagamos entregando na mão do Senhor. E o Senhor fará essa justiça, não nós. Amém? Então deu para entender isso aqui? Terceiro, do 3 ao 6. 3 versículos aqui, mas que nos traz um grande crescimento espiritual. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixe o joinha, ative o sininho de notificações e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.